ele só tem tempo para o celular agora. Tudo é o celular. Só vive para esse raio desse celular. Ou talvez em algum momento você pense, eu não tenho apoio nenhum. Eu não tenho apoio nenhum dos que estão comigo na minha casa, nem dos meus filhos, nem daquele que está comigo, do meu esposo, da minha esposa. Ninguém me apoia naquilo que eu quero fazer. Ou talvez, de alguma maneira, você pense que o outro é descontrolado financeiramente, por isso que a gente vive no vermelho, a gente nunca consegue sair do lugar. E talvez, em algum momento, você pense, eu só queria que ele me ajudasse com as crianças. Ou talvez, na sua cabeça, na sua casa, quem manda é a sua sogra. Tem gente que vai dizer, pastor, ela é muito ignorante, não dá para conversar. Comum ouvir, talvez coisas que eu fui escrevendo aqui, assim, de que vinha na cabeça. Mas poderíamos ficar aqui a noite inteira citando milhares, centenas de frases, de situações que a gente passa por problemas, por erros relacionados em família. Quem nunca errou com um filho? Quem nunca errou com um cônjuge? Quem nunca errou com um pai que atira a primeira pedra? Quem nunca errou? Muitas pessoas, na verdade, não conseguem lidar com o erro. Eu tenho percebido, queridos, ultimamente, como lidando com algumas questões familiares, tratando de aconselhamentos, enfim, eu tenho percebido que a grande dificuldade atual é lidar com o erro do outro. Na verdade, é sempre criar expectativas a fim de que o outro cumpra a minha expectativa, e se não for do meu jeito, não dá. Então, assim, há muitas vezes esse conflito que ele vem de um lado de alguém que está errando e às vezes não percebe o tanto de quantidade de erro que faz, que comete, e ao mesmo tempo o outro está colocando tantas expectativas lá no alto sobre aquela pessoa que é uma pecadora, falha e erra, e nunca consegue se satisfazer. Por quê? Porque aquela pessoa nunca vai cumprir aquela expectativa que você joga lá em cima. Porque você vê, de alguma forma, e aí entenda essa palavra do fundo do meu coração, você vê de alguma forma uma família que caminha com você, uma família da igreja, e você vê de longe, e aí você olha assim, puxa vida lá, por que a minha família não é igual àquela? Só que você só fala isso porque você só está vendo a vitrine. Você não tem ideia do que acontece nos bastidores. Por que não tem nenhuma família perfeita? Não adianta olhar e imaginar que as coisas serão perfeitas, não serão. A realidade, ela é diferente. Não, querido, não vai ser sempre do seu jeito. Não vai cumprir sempre com a sua expectativa. Não vai. Mas eu sei que quando a gente trata de família, a gente sofre muitas vezes por conta das questões que a gente não consegue lidar com o erro daquele que está com a gente. Hoje eu queria tentar te ajudar, à luz da palavra, com 5 rápidos conselhos baseados numa experiência que Jesus vivenciou e como ele aplicou isso. E no final te dá 10 rápidos, assim, 10 rápidas atitudes que você pode agir quando em relação ao erro em família. Tudo vai aparecer na tela, depois eu posso colocar isso lá no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, depois você pergunta como fazer, que você recebe também esse material, ok? Mas eu queria muito que, de alguma maneira, essa palavra não vai ser exatamente uma palavra tão expositiva assim como a gente está acostumado, e a gente vai mexer um pouco aqui nas questões das aplicações, mas eu queria muito que você trouxesse um pouquinho da sua atenção para aquilo que a gente tem a falar a partir de como a gente pode lidar com os erros da família. Por quê? Porque geralmente esses erros eles estão gerando em nós alguns problemas ainda maiores. Por não saber lidar ou por não conseguir lidar bem com os erros daquele que está conosco, seja cônjuge, ou seja filhos, ou seja próprios pais, a gente muitas vezes está vivendo na frustração, solidão, a gente está vivendo um tempo de insônia, a gente está vivendo um tempo de lágrimas escondidas, a gente está vivendo um tempo de depressão,
A gente está vivendo um tempo de medo, de tristeza e de fragilidade emocional, quando você, de repente, se pega chorando à toa, porque você está, sabe, naquela situação toda, de repente, você está em lágrimas, qualquer palavra que você está em lágrimas, parece uma cena na televisão, está em lágrimas, propaganda de perfume, você está chorando, sabe? Por quê? Porque as coisas não estão bem. Não estão bem. Então, geralmente, essas questões, elas estão fazendo com que a gente sofra muito. Então, a gente precisa aprender a lidar com os erros. E é isso que eu queria falar com você hoje. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, eu não anotei aqui o autor da frase agora, mas tem um cara certo. E ele diz assim, apesar de ninguém poder voltar atrás e ser capaz de fazer um novo início, ainda assim, qualquer pessoa pode começar agora e fazer um novo fim. Faz sentido? Ninguém pode voltar atrás e consertar alguma coisa lá atrás, porque lá atrás já era, já foi. Mas eu posso começar agora para que eu possa produzir um novo fim. Eu posso não produzir um novo início, mas eu posso produzir um novo fim a partir da maneira como que eu vou lidar com aquilo que eu vou, aquelas questões da vida que eu tenho para passar. Está comigo? Então eu quero convidar você para uma leitura que a gente vai fazer hoje em João. Está aí os textos, porque vão ser alguns textos que a gente vai pular, vai passar, porque eles estão interligados. Eu preciso ler todos esses blocos aí nessa sequência para que você entenda onde a gente vai chegar. Beleza? Então vamos lá. João 18. Abre sua Bíblia aí. Tem como gelar o ar-condicionado, não? Eu vim de blazer hoje, cara. Estou sentindo calor, cara. Porque não veio, eu estou brincando, gente. Porque não veio o pastor de fora, é o pastor de dentro, tinha que vir mais bonito, né? Para chegar próximo. Então eu vim até de blazer hoje, está calor demais. João 18, Evangelho de João. Está comigo, irmão? Já abriu? João é fácil, né? Está todo mundo aí? Amém? Então vamos ler então, na sequência desses textos aí, tá bom? Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu, não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Versículo 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não, eu não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Capítulo 21, 15 a 18. A gente entende, conhece bem essa história, né? A gente quer aplicar, na verdade, aqui como que Jesus reagiu ao erro de Pedro. E nós vamos aplicar isso na nossa vida, tá? Então a gente vê aqui que Pedro ele foi se encontrar ali naquela situação toda de Jesus sendo levado para a crucificação. E Jesus já havia dito a ele que ele iria negá-lo por 3 vezes. E ele com outro discípulo vão entrar ali. Você sabe quem que é o discípulo aqui? Não perca domingo na EBD, eu só vou revelar domingo na EBD, porque tem tudo ligado com o Evangelho de João. Então você não pode faltar, fechou? Você vai ficar curioso agora. E então, Pedro e o outro discípulo aqui, eles foram por ali e tal, e Pedro ele negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus, e o galo cantou conforme Jesus havia dito que aconteceria. E como é que foi toda essa situação, então, depois? Como que Jesus resolveu essa situação? Vamos lá, capítulo 21, 15 a 18. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho,
estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Amém, queridos? Esse finalzinho aqui do capítulo 21, para que a gente não precisasse ler tudo, é o final do momento em que Jesus chega na praia ali, né, fala com os seus discípulos, aí Pedro pula do barco, vai nadando até a praia, e Jesus ele vai fazer um churrasco ali, né? Que é assim que Jesus recebe Pedro, faz um churrasco, assa um peixinho ali para Pedro, e eles comem, depois que eles comem, eles saem para um canto, e aí então Jesus faz essas perguntas, ele tem esse diálogo com Pedro. E aí então Jesus ele vai tratar o coração de Pedro a partir do erro de Pedro. Ou seja, Jesus aqui está nos ensinando a como lidar com o erro de outra pessoa, pessoa que a gente ama. Percebe? Pessoa que a gente ama. Eu quero citar então aqui 5 lições que a gente pode aprender a respeito disso, para que a gente aplique isso então nas nossas famílias a partir desse momento. Primeira lição que a gente pode aplicar então nas nossas vidas. Primeiro, não se iluda. Você vai se decepcionar. Erros serão corriqueiros na família. Primeira coisa que talvez você não queria ouvir é essa. Não adianta se iludir. Você vai se decepcionar, porque o outro vai errar. Jesus tinha certeza que Pedro iria decepcionar. É claro que Jesus era Deus e sabia exatamente toda a situação, mas fica para a gente aqui a lição de que, na verdade, Pedro, sendo alguém que amava muito Jesus, sendo parte da família de Jesus, ali, aquela família que Jesus construiu, ele o decepcionou, ele errou com ele, mesmo sendo próximo de Jesus. A questão, queridos, aqui é que mesmo amando Jesus, o Pedro errou. Pedro disse lá atrás, não, eu não vou errar. Lembra quando você se casou e você falou assim para sua esposa, eu nunca vou te decepcionar. Lembra? Sabe aquele dia que você falou para o seu maridão assim, ó, eu nunca vou decepcionar você. Confia em mim, eu te prometo. É na alegria, na tristeza, né? É na saúde, é na doença. É na riqueza e na pobreza, aí vem o desemprego, a briga come solta, né? Aí começa a cair tal, aí cai, a casa cai e tudo. Por quê? Porque geralmente essas questões, elas vão mexer com a gente, cara. Vão mexer. A questão é que nós precisamos entender e aprender que haverá erros do outro para conosco. Nossos filhos vão errar com a gente, ainda mais os filhos, eles vão errar muito com a gente, eles estão aprendendo. Mas filhos, não se iludam, o pai de vocês também vai errar com vocês. Já dizia o Renato Russo lá, né? Você ainda vai ser um pai um dia, você vai ver como é que é o negócio. Porque é assim que acontece, a gente erra, a gente falha. Então, meu irmão, não se iluda. Você vai se decepcionar com a sua família. A minha palavra para você é a seguinte: não crie expectativas irreais. É melhor ser surpreendido do que decepcionado. Então não fique criando expectativas irreais. Você precisa entender isso. Você vai se decepcionar. Sabe por quê? Porque existe uma coisinha chamada vida. E existe uma outra coisinha chamada pecado. E elas estão juntas, unidas nessa terra caída. E, queridos, nós vamos errar uns com os outros. Então, a primeira coisa aqui para a gente aprender a lidar com os erros é que primeiro cair na real. Você cair na real, primeira coisa. Volta para cá, coloca o pezinho no chão de novo e lembre-se, você está casado com um pecador. Lembre-se, o seu filho é um pecador. Lembre-se, o seu pai e a sua mãe são pecadores. E eles são humanos. E eles vão errar. Então, o primeiro ponto que você não queria ouvir hoje é esse. Não se iluda. Erros são corriqueiros na família. Está comigo, meu irmão? Amém? Então, pare de achar que só você se decepciona. Porque eu não quero te decepcionar mais uma vez. O outro está pensando a mesma coisa de você. Porque você também erra. Porque você também é pecador. Você também é pecadora. Está comigo, meu irmão? Amém? Como eu disse, nós vamos ser um pouco mais rápidos hoje nas lições, aplicar rapidamente e ser menos exaustivo aqui nos tópicos, tá? Segundo, os mais próximos serão os que mais vão errar e decepcionar você. Bom, se a primeira notícia já foi ruim, a segunda ela é pior.
tá? Porque eu não quero te desanimar, mas quem vai errar mais com você é quem está perto de você. Pedro caminhou com Jesus ali, ó, pertinho, cara. Pedro estava com Jesus o tempo todo, caminhou sobre as águas com Jesus. Pedro estava junto todo o tempo, cara. Até no Getsêmani, na hora que Jesus era levado, Pedro estava ali com ele. Ou seja, Pedro era alguém de perto, era alguém que passava junto, era como que uma família. Ele era muito, muito próximo. Pedro fazia parte do ciclo de amizade de Jesus, dos mais próximos. Pedro, Tiago e João, eles eram próximos de Jesus e Pedro era aquele que era um dos amigos íntimos. E foi exatamente um desses amigos íntimos que decepcionou Jesus, que errou com Jesus. Porque se você não tem intimidade com alguém, e este alguém não decepcionará. Por quê, querido? Porque você não criou nenhuma expectativa com alguém distante. Não adianta, cara. Não adianta, você não vai se decepcionar. O máximo você pode ficar irritado com alguém que não te atendeu bem no mercado, que não foi bem com você na padaria, que não te levou direito no Uber. É o máximo que você pode ficar irritado com aquela pessoa, mas depois você passa. Decepção, erro, não é igual, é diferente. Por quê? Porque quem nos decepciona com os erros que cometem são aqueles que são o quê? Próximos. Primeiro porque a gente espera que ele nunca erre com a gente. É uma expectativa que a gente cria, que é uma expectativa irreal, porque ele vai errar. Mas a gente cria porque a gente é assim, a gente espera que quem a gente ama nunca erre com a gente. Mas a verdade é que só vai te decepcionar aquele que você ama. Porque se você não ama, aquela pessoa vai errar, falhar, pisar no seu carro, não vai ser nada. Mas a pessoa que você ama é a pessoa que vai te decepcionar. Está fazendo sentido para você? Então veja que interessante. Se irritar e se decepcionar com aquele que errou com você é uma parada legal. Quer dizer que você ama essa pessoa, cara. Quer dizer que tem amor envolvido, porque se não houvesse, você não teria esse sentimento. Porque se essa pessoa errasse com você, você não se importasse, porque o antônimo de amor dentro da família não é o ódio, é a indiferença. Quando você fica indiferente com aquilo que o outro faz, aí acabou. Mas quando você ainda se irrita, fica chateado, se decepciona, é porque existe o quê? Amor. Vocês estão próximos. Então, os mais próximos serão aqueles que mais vão errar e decepcionar você. Por duas razões que eu acho que só falei uma por enquanto. Primeiro, que você ama essa pessoa. E segundo, porque é com quem você passa mais tempo. Faz sentido? Não adianta. Quem você vai... A pessoa, gente, o pai do outro é sempre mais legal porque você fica 5 minutos com ele. O marido, a esposa do outro é tudo mais carinhoso, mais carinhosa, porque você ficou 5 minutos vendo eles juntos ali. Não adianta, cara. Não cria essa falta de expectativa. E eu não estou falando aqui para você abaixar o padrão, não, tá? Estou falando o contrário. Levanta o padrão da sua casa. Trate a sua esposa com o melhor carinho do mundo. Trate o seu marido da melhor forma possível. Trate os seus filhos da melhor maneira. Trate os seus pais com honra. Com honra. Mas estou querendo te dizer que se você olha para alguém e vê que aquela pessoa, poxa, aquela pessoa ali, ela é muito fantástica, é porque você passou 5 minutos com ela. Fique no Big Brother com ela e você verá que ela não é isso tudo. Porque quando você passa tempo com alguém, você vai descobrir os seus erros e as suas falhas. Está fazendo sentido, irmãos? Fala assim, para que eu vim hoje, pastor? Terceiro lugar. Não saia da rota por causa dos erros de quem ama, ou melhor, de quem você ama. Não saia da rota por causa dos erros de quem você ama. Quando eu falo a rota, eu estou falando do propósito, do objetivo final. Estou falando daquilo que você, pelo que você está unido em família, pelo objetivo final da família. O objetivo final da família é a glória de Deus. O objetivo final do casamento é espelhar a glória de Deus, é apontar para Deus. O objetivo final do lar é a glória de Deus. Então, não saia da rota por causa dos erros de quem você ama. Perceba, querido, Pedro errou, os discípulos largaram Jesus, saiu todo mundo correndo, ninguém ficou com ele. O pessoal que estava antes lá fazendo, né, lá com as folhas, agora estão mandando crucifica.
Se a gente for olhar pela lógica da questão humana, Jesus foi o que mais decepcionou com todo mundo, porque um dia antes estava todo mundo aplaudindo, no outro dia estava todo mundo gritando, crucifica. E mesmo assim, Jesus não saiu da rota. Jesus não saiu do seu propósito, ele tinha um objetivo. Você vai falar, pastor, mas Jesus era 100% Deus, sim, mas ele também era 100% homem. Não à toa ele foi para o Getsemane, e lá ele orou e pediu ao Senhor, tão forte, tão difícil, que ele suou sangue. Não foi fácil para Jesus não, querido. Não diminua o sacrifício de Jesus, foi muito difícil, foi quase que impossível. Mas ele não saiu da rota, porque os seus amigos ou todos o decepcionaram, porque todos erraram com ele, ele continuou. Meu irmão, seu propósito é glorificar a Deus com a sua vida, não saia da rota, não mude porque os seus pais te decepcionaram, não mude porque os seus filhos te decepcionaram, não mude porque o seu cônjuge te decepcionou, errou com você. Não, querido, o divórcio não vai resolver todos os problemas, a escolha é sua, você precisa mudar, mas você precisa se encorajar, você precisa entender, querido, que você tem uma rota, você tem um objetivo, você tem um alvo, e você não pode sair do alvo porque o outro errou com você. Permaneça firme. Você precisa continuar. Você foi criado para cumprir o propósito de Deus. Quantas pessoas mudaram o seu rumo de vida completamente por causa de um erro do outro, por causa de uma decepção? Entraram em queda livre, abandonaram a fé, largaram a família, abandonaram a igreja. Alguns se viram num poço tão profundo que não tinham mais como voltar. E não conseguem mais voltar. Por quê? Porque o outro errou. Quantas pessoas você conhece que não voltam na igreja pela culpa do outro? Quantas? Eu conheço várias. Que falam assim, eu não vou na igreja mais porque aquele pastor fez aquilo comigo. Porque aquele irmão falou assim comigo. E aí a culpa é do outro. Só que o fato do outro ter errado e ele está errado, não te tira da sua responsabilidade com Deus, filho. A sua é a mesma com ele. A grande questão é que na família muitas vezes acontece o mesmo. A gente recebe um erro do outro e a gente começa a caminhar fora da rota e a gente coloca a culpa no outro. Por que você não está mais presente? Não, mas a culpa é dele. Mas por que você parou de fazer? Não, porque a culpa é dela. Eu não te vejo mais no propósito, cara. Você largou o ministério, largou a igreja. Não, mas eu também larguei porque daquele traste que anda comigo. Tudo é culpa do outro. Já percebeu? E aí você sai da rota que Deus te colocou pela culpa do outro. Não, querido, não saia do seu objetivo, do seu propósito, daquilo que Deus chamou para fazer, porque o outro errou com você. Porque alguém te traiu, porque alguém cometeu um erro para com você. Jesus não mudou o seu propósito, mesmo quando estava sozinho, não tinha ninguém do seu lado. Não jogue tudo para o alto, apenas porque as pessoas que você ama erraram com você. Eu não estou diminuindo o erro deles, tá? Eles também estão errados. Mas eu estou te falando hoje eu não estou aqui para mudar eles. A gente está aqui hoje para ouvir uma palavra para mudar a gente. Está fazendo sentido? Então, querido, porque o outro errou, não coloque a culpa do outro naquilo que você sai do seu propósito. Mantenha-se na rota. Fez sentido? 4. Promova um momento de confissão e perdão. Aqui é que a gente separa os meninos dos homens. É aqui que a gente separa as meninas das mulheres, dos adultos das crianças, dos maduros para os imaturos, daqueles que estão com responsabilidade de alguém que já se transformou um responsável, um adulto, e não está mais com a mão na manete de um videogame. Entendemos aqui agora onde se separam as coisas. Porque aqui é que entra a atitude principal que nós devemos tomar quando o outro erra. Presta atenção. Não é o que errou, é quando o outro errou com você. Quem vai promover é você. O texto de Mateus 18, que eu não vou entrar no mérito agora, fala, quando o outro errar com você, vai você a ele para resolver o problema. Não o que errou vai a você, é a vítima que vai ao ofensor. Está entendendo? Nossa, pastor, mas isso é muito difícil. Mas quem que falou que ia ser fácil? Mas é assim que deve ser. É assim que o Senhor nos ensinou. E aí, vamos lá? Jesus promoveu isso para Pedro.
Depois de ter sido decepcionado por Pedro, Jesus foi lá e promoveu. Eu não vou entrar em toda essa questão da história, mas quando Jesus ressuscitou, e aí as mulheres foram lá chamar para falar, reúna todo mundo, Jesus mandou falar assim, manda reunir todos os discípulos e Pedro. Ele fez questão de falar e Pedro, porque ele sabia que Pedro não iria se não ouvisse isso. Porque tem gente que quando passa por uma decepção, a primeira atitude que faz é ter vergonha. E com a vergonha te afasta e você não volta para o seu propósito por causa da vergonha daquilo que aconteceu. Por causa do erro do outro. E aí Jesus falou, Pedro também. Trouxe Pedro para perto. Tratou Pedro naquela hora? Não, primeiro ele se aproximou. Se encontrou de novo, depois mais uma vez. Depois eles foram para a praia lá. Pedro foi lá pescar e não tinha peixe, um lado, joga a rede para o outro lado, foi lá e tinha muito peixe. Ele olhou para a praia, Jesus. Pedro pulou na água, foi lá até Jesus, chegou na praia, chegou Jesus, se encontraram, comeram o peixe assado, sentaram no cantinho. Aí Jesus foi lá e promoveu o momento de confissão e perdão. Não foi Pedro que promoveu. Quem foi que promoveu? Jesus. Mas quem que errou? Pedro. Querido, esse é um passo muito difícil de tomar, mas é preciso desenvolver o perdão. Jesus preparou o ambiente, levou o caminho para Pedro, colocou ele para perto, acertou a situação, promoveu todo um momento específico para que houvesse um momento de confissão e perdão. Perceba que há tempo para tudo. Como eu disse para você, não foi no primeiro momento que Jesus se encontrou com Pedro que ele resolveu o problema. Não foi no primeiro. Jesus foi lá, se encontrou, todos juntos. Depois se encontrou, todos juntos. Depois que ele foi para a praia. Não, às vezes a gente é muito afoito. E às vezes a gente quer resolver o problema à flor da pele. E não adianta resolver quando está tudo ruim. Porque quando está em tempestade, a questão é apenas parar para que o barco fique calmo. Não adianta querer resolver o problema enquanto está uma tempestade. Você está em queda livre. Você não queira resolver o problema em queda livre. Você tem que ter um paraquedas primeiro. O paraquedas você tem que resolver. Quando você chegar no chão, você vai resolver o problema. Ou seja, não queira resolver o problema no seu tempo, na hora que você quer. Querido, existe o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz isso. Prepare o caminho, prepare o ambiente. E agora você vai compreender isso dentro do contexto que você está. Porque você conhece o seu filho, você conhece o seu pai, você conhece seu marido, sua esposa. Você já sabe qual é a maneira de vocês lidarem com a situação. Então tem gente que gosta de resolver logo, tem gente que gosta de resolver depois, tem gente que gosta de dormir e só resolver no outro dia. Tem gente que não vai dormir enquanto não resolver. E aí você vai entender a situação de acordo com cada situação. Não existe uma receita de bolo pronto para esse negócio. A questão é, você precisa entender o momento certo e promover o ambiente. Não adianta também chegar para resolver o problema de cara feia. Senta aí, vamos conversar. Não resolveu nada, você já chegou fechando a porta. Criou um muro na hora. A gente tem que resolver esse negócio aí. Como é que é? Não vai falar nada comigo não? Pronto, que ambiente que você preparou? Agora, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você acalmar, respirar, contar até 10. Não é difícil? É difícil você deixar as coisas se acalmarem, não responder ali na parada fora da pele, porque na hora você quer quebrar tudo, você quer jogar para um lado, quer jogar, né? Porque isso tira um pouco também do estresse, né? Você quebra as coisas, é bom quebrar as coisas, né? Vai lá no restaurante quebrar prato, cara. Ou paga lá R$5 e quebra prato, cara. Melhor, você quer quebrar tudo? Vai fazer uma aula experimental de kickboxing. Vai lá e soca o saco de pancada. Fala para o professor, posso só ficar aqui no saco de pancada hoje? Pode. Leva a foto dele, coloca lá assim, ó. E vai, cara. Entendeu? Descarrega. Depois volta, preparou o caminho, acalmou. Aí você volta. Aí você vai e passa no mercado. Compra lasanha. Queijo e presunto. Camarãozinho, se você tiver condição, entendeu? Vai lá, prepara o caminho. Porque, gente, você acha que Jesus fez o peixe à toa na praia? Ninguém quer resolver o problema de barriga vazia, gente. Porque quando a gente está satisfeito, a gente, o que acontece depois do almoço? Você quer fazer o quê? Você quer tirar um cochilo, não é assim? Nossa, pai, que lombeira que deu agora. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque depois, barriga cheia, você fica mais em paz, cara. Então, prepara o caminho, vai lá.
compra a flor, compra o buquê, gasta o dinheirinho, deu mole, irmão, tem que gastar o dinheirinho. Passa lá, não vai trazer bombom da Garoto, não, pelo amor de Deus. Passa na Cacau Show, é Copenhague, vai ter que gastar um dinheirinho, filho. Ferreiro Rocher. O negócio tem que ser chique para resolver o problema. Vai lá, compra lá paradinhas, rosa, vermelha, entendeu? Prepara o caminho. Leva os filhos para a mãe, coloca lá, deixa com a sogra. Ó, você pode ficar essa noite, meia-noite eu volto, 1h11 eu volto, não sei a hora que você pode voltar. Vai lá, resolve o problema, acalma, apaga as luzes, coloca a vela. Entendeu a parada? Porque, gente, é assim, a gente tem que preparar o caminho para que haja tempo de confissão e perdão. A gente precisa fazer dessa forma. E aí o mais difícil aqui é falar para você que viu o erro do outro, ter que fazer. Caraca, isso é ruim demais, né? Mas é o que o Senhor nos ensinou. Presta atenção, eu não quero que você reaja como você quer. Eu quero que você reaja como Cristo reage. Não é assim? Não vivo mais eu, mas quem vive em você? E se é Cristo que vive em você, você não tem mais vontade. Quem faz aí agora é quem? Cristo. Então você vai reagir como quem? Como Cristo. Deveria ter ficado em casa hoje, fala. Mas é assim que a gente resolve e lida com os problemas, com os erros da família. Amém? Eu estou com muito calor. Estou suado. Mas vamos lá. Quinto lugar e último, para a gente ir para as 10 atitudes finais e a gente terminar. Beleza? Outra coisa que eu preciso que você entenda hoje. Não mude o seu amor e o seu tratamento por isso. Outra parada difícil. Hoje só veio pedrada, coisa difícil de fazer. Perceba, querido, que por mais difícil que seja, você não pode mudar o seu tratamento para com a sua família por causa de um erro daquele que errou com você. Porque você não os ama pelo que eles fazem por você. Se você ama o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e seus pais, pelo que eles fazem por você, o seu amor está baseado naquilo que não é o correto. Você precisa amá-los por quem eles são e pelo que eles são para você. Então o seu amor não pode mudar porque ele errou com você, porque você não está baseado o seu amor naquilo que se ele acerta ou erra, no mérito ou demérito. O amor que a gente presta para com o outro é o amor de Cristo. E o amor de Cristo que ele tem para a gente é um amor que não mede mérito e demérito. Ele nos amou pela graça. E é assim que ele fez. Então é assim que a gente deve fazer. Porque a vida em família é outrocêntrica. Fala para a pessoa que está do lado. Se for seu marido, então, e a sua esposa, fala de novo para ela. Fala, a vida em família é outrocêntrica. Fala para ela. É isso, cara. Pegou? Não é egocêntrica. Não, você não está no centro. Claro que antes de ser outrocêntrica, cristocêntrica, né, gente? Lógico, tá? Entenda essa situação aqui. Não vai interpretar mal o negócio. Primeiro, cristocêntrica e, em segundo lugar, outrocêntrica. Por quê? Porque nós temos um péssimo hábito de mudar com a nossa família depois de uma decepção. E aí é que eu te falo uma coisa. A maneira com que você reage ao erro do outro fala mais sobre quem é você do que quem é ele. O problema é que a gente quer dar o troco igual. Só que quando ele te trata ou ela te fez algo mal, seja um filho, uma filha, um marido, tá? Estou falando de todo aspecto, né? Quando ela erra com você e ela não muda, ela continua errando, mesmo você tratando ela bem, isso fala mais sobre quem é ela do que é você. E agora eu não estou tratando ela, estou tratando você. Sabe aquela brincadeira do copo? Você lembra dessa brincadeira? O que acontece aqui? Ó? Se eu começar a balançar o copo aqui, o que está entornando? Por quê? Porque tem água. Se isso aqui tivesse cheio de Coca-Cola e balançar aqui, o que ia entornar? Coca-Cola. Então, presta atenção. O balanço são as circunstâncias da vida. O balanço é o erro do outro com você. O balanço é quando o cara erra com você. O balanço é quando a sua família erra com você. Então, está balançando. A tempestade veio e está balançando. Sua vida está sendo balançada. O que você derrama no outro fala mais sobre aquilo que tem dentro de você. Então, a maneira com que você reage ao erro do outro, a pergunta é, o que você está entornando no outro? Café quente, porque é ruim tornar café quente na pele, não é? Ou água fresquinha?
você derrama aquilo que seu coração está cheio. Você derrama aquilo que está cheio aqui dentro. A maneira com que eu lido com o erro do outro fala mais sobre quem está dentro de mim e quem eu sou a partir daquele que me salvou, sobre quem ele é. Entenda isso hoje. Lidar com o erro do próximo não é querer mudar ele, mas é querer entender que você deve reagir como Cristo. De novo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, a maneira com que eu reajo deve ser a maneira de Cristo, não a minha. Não vem com essa de que sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Essa síndrome de Gabriela não serve para o cristão. Porque você pode até ter nascido assim, mas Cristo vive na sua vida, agora você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, agora não é a forma como você nasceu antes, agora é a forma como Cristo vive em você. Isso precisa fazer sentido no lidar com o outro. Jesus derramou o amor sobre Pedro, porque era o que Jesus estava cheio. Jesus derramou o perdão sobre Pedro, porque era o que Jesus estava cheio. E é assim como Jesus reagiu sobre Pedro que eu devo reagir na minha família. É assim que deve ser. Para te ajudar, eu quero te dar 10 atitudes práticas de como fazer isso tudo acontecer. Beleza? Então vamos lá. 10 maneiras práticas. Primeiro, ore antes de reagir. Quer resolver a situação? Então, agora de uma maneira bem prática. Ore antes. Tiago 1,19 fala, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Primeiro ponto, você tem que orar. Antes de reagir sobre qualquer situação, ore. A questão é que quando a gente está mal porque o outro errou com a gente não vai para a oração. A gente vai para a série. A gente vai para o filme. A gente vai para as compras. A gente vai para o chocolate. A gente vai para o sorvete. A gente vai para a comida. Mas não vai para a palavra. Então, antes de reagir, ore. Errou com você? Ore antes de reagir. Para que você derrame água na reação, não café quente. Segunda prática, ouça com empatia. Tente entender o que levou a outra pessoa a agir daquela forma. Nem todo erro vem de má intenção. Tem erro que vem. Mas nem todo erro vem de uma má intenção. Às vezes é imaturidade, falta de sabedoria, criação errada. O cara foi criado assim, a menina foi criada assim, aprendeu assim, e ele não conseguiu transmitir, não conseguiu mudar. Ele carregou uma herança familiar. Quem já participou de curso de noivo comigo sabe. A herança familiar. Você não casa com uma pessoa isolada. Não é ninguém é uma ilha. Você carrega uma herança junto. E aí você quer casar com a pessoa que você viu antes. Você conheceu a sogra, conheceu o sogro. Viu como é que ele se trata. Viu como é que era a família. Viu tudo aquilo lá. Você esqueceu. Você nem deu ideia para eles. Você nunca se importou de passar um tempo na casa deles, passar na família, ver como é que eles se tratam, como que eles reagem. Aí agora você quer olhar para eles e falar assim, nossa, mas você é igual ele, é um ogro. Agora? Devia ter visto antes no namoro, porque no namoro está todo mundo igual aqueles negócios de cavalo, está todo mundo assim, ó. Né? Namoro, ninguém sente chulé do outro. Ninguém vê defeito, ninguém vê espinha, vê cabelo branco, vê nada no namoro. Então, ouça com empatia, porque nem sempre o erro é uma má intenção, mas às vezes é apenas uma má criação. E ele vai precisar aprender, ela vai precisar aprender. Então, pratique isso. Me ajude a entender o que aconteceu. Olha que diferente. Você chegar lá e falar assim, você sempre faz isso. Não, me ajude a entender então por que você está agindo assim. Deixa eu tentar te ajudar, para a gente não errar mais desse jeito. Vamos junto? Ouça com empatia. 3, evite reagir no calor da emoção. A raiva cega, pode piorar tudo. Dê tempo se for necessário. Converse com calma. Isso já é provado cientificamente, querido. Quando você está com o coração acelerado, porque você está com raiva, o seu coração está batendo forte. Então, o que o cérebro faz? Ele traz o oxigênio mais para cá, para dar força para o seu coração bombear mais sangue para todo o corpo, porque ele está acelerado. Com isso, ele diminuiu a quantidade de oxigênio que tem que ter no cérebro. Você pensa menos, você fala as coisas sem pensar. Já viu que depois fala assim, nossa, falei sem pensar, agi sem pensar. Por quê? Porque o seu oxigênio desceu mais para o coração do que estava no cérebro. Porque você agiu na raiva, no calor da emoção. Não reaja no calor da emoção. Acalme-se antes de reagir. 4,
Confronte com amor, não com condenação. Fale a verdade. Você não tem que suportar o erro do outro o tempo todo e a pessoa nunca mudar. Ela precisa ouvir que ela tem que mudar. Você tem que falar para ela, ó, isso aqui não dá, cara. Olha o que você faz toda vez, assim, olha essa atitude que você toma. Eu vou anotar, mas eu não nem percebo, então vou anotar todo dia que você fizer isso. Anota para ela. Faz lá um bloquinho, cara. Ou então pega lá, coloca na geladeira, ó, vou fazer um risco aqui nesse papel, toda vez que você fizer isso aí que eu estou te falando, deixa lá o riscadão para ela ver. Não é que chega, rapaz, isso tudo nem vi. Pois é. Por quê? Porque você vai confrontar com amor, não com condenação. Então você precisa fazer isso, querido. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor. Mas muitas vezes você não quer restaurar, você quer humilhar o outro. Você não quer restaurar. Você quer colocar o cara mais no chão. Você fez isso, tal. Você começa a derrubar o cara, a pessoa, a menina. O filho se sente um lixo. Porque você não confrontou com amor, mas com condenação. Então, confronte com amor. 5, seja claro sobre como você se sentiu. Talvez você nunca falou para essa pessoa como você se sente. Talvez. Mas fale para ela, fale para ele. Ó, eu me senti ferido quando você agiu assim. Sabe aquele dia que naquele momento você falou isso? Sabe aquele dia que você reagiu daquela forma na frente das pessoas? Eu me senti assim. A pessoa precisa saber como é que você se sentiu. Então, seja claro, porque às vezes a gente não é claro. Um grande dos problemas também, parte do curso de noivos também, é a comunicação. A gente não sabe se comunicar. E geralmente casa dois diferentes. Um que fala pra caramba e um que não fala nada. Geralmente é assim. Geralmente é um que é aberto, fala de tudo, o outro que não fala nada, não consegue abrir para nada. É fechadaço, cara. Ninguém consegue falar com aquela pessoa. É assim. Geralmente, né? Então, você precisa ser claro sobre como você se sentiu. 6, abre espaço para um diálogo e não apenas para o desabafo. Permita que o outro também fale, explique, se arrependa ou se defenda. Porque às vezes você fala, e não é diálogo, é monólogo. É um desabafo só. Mas eu não, cala a boca. Tem que ser um diálogo, entendeu? Abre o espaço para o diálogo. Senão vai virar monólogo, vai virar só um desabafo. Então, vamos resolver isso juntos? Eu vou te falar o que eu estou sentindo, depois você fala. Tá, mas quando eu falar, você vai ficar quietinho? Vou. Então, vou te cobrar, hein? Tá bom. Porque geralmente o que gosta de falar não deixa o que fala. Quando ele começa a falar, já corta. Aí o cara desiste também de falar. Então, tem que deixar falar. Vamos lá. 7. Ofereça perdão, busque ser um pacificador. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Você acha que isso aqui é só para a igreja? Isso aqui começa em casa, filho. Suportar uns aos outros e perdoar mutuamente começa em casa. O perdão é um presente que liberta mais quem oferece do que quem recebe. Não perdoar, eu já falei isso, é como você tomar veneno esperando que o outro morra. Já viu a situação? Estou morrendo de raiva. Está morrendo mesmo. Está morrendo mesmo. Tu vai morrer mais cedo, tá? E vou te falar uma coisa, viúva é quem morre, hein? Então, larga logo esse perdão. Joga para fora. Não fica segurando, não. 8. Busque a reconciliação, não apenas ter razão. Tem gente que não suporta não ter a razão. Se a razão não estiver comigo, não acaba a conversa. Enquanto não fala assim, tá bom, você está certo, aí não acabou. Agora tá bom, agora acabou. E às vezes o cara nem está certo, mas tem gente que não suporta não ter a razão. Então você tem que buscar a reconciliação, nem sempre ter a razão. Guarda isso também no seu coração. 9. Aprenda com o erro deles e com o seu. Pergunte-se, o que isso está me ensinando sobre mim mesmo, sobre como eu posso amar melhor? Pergunte sobre o seu erro e sobre o erro do outro. Como isso está te ensinando e como está te ajudando. A gente aprende muito com o erro também. E para a gente terminar, 10º lugar, lembre-se que todos erram, inclusive você. Trate os outros com a mesma graça que você gostaria de receber. Como você gostaria de ser tratado diante de um erro que você cometeu sem querer? Trate o outro da mesma forma. Como você gostaria de receber um tratamento por um erro seu? Trate o outro da maneira como você gostaria de ser tratado. Lembre-se, todos erram, inclusive você. Lembra da frase do início? Apesar de ninguém poder voltar atrás e fazer um novo início, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Talvez chegou o dia de você
começar um novo fim na história da sua família. Porque hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. O que você pode fazer hoje para lidar com o erro daquele que está ao seu lado? Dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge. O que você pode fazer? Pedro reconstruiu, recomeçou e se transformou nos maiores apóstolos que o mundo já viu. Foi crucificado de cabeça para baixo quando disse, não, eu não posso ser crucificado como o meu mestre foi. Foi crucificado de cabeça para baixo. Amadureceu, largou a mão da manete. Não joga videogame mais. Agora é adulto. Cresceu. Está comigo? Deixa eu abrir aspas. Você pode jogar videogame, tá? Não, porque senão também eu quebro a galera. Eu sei que a galera gosta de videogame. Só não pode ser criança jogando videogame. Tem que ser um adulto jogando videogame. Mas você pode jogar videogame. Está tudo certo. Amém, queridos? Se arrependeu de ter vindo ou está legal? Então feche seus olhos e vamos orar. O único fim deve ser a glória de Deus. Por isso, não é sobre como o outro vai mudar, é sobre como você pode mudar. Senhor, nos ajude nessa noite a levar esses ensinos para casa e aplicar na nossa família. Deus, para ser bem sincero, é muito difícil. Não é fácil, não. Seria muito hipócrita da minha parte chegar aqui e falar para a igreja assim, olha, irmãos, isso aqui é tranquilo de fazer. Não, não é. Não é porque a gente sabe que erros magoam, machucam, e às vezes a gente está muito machucado. Eu sei, Deus, que às vezes os erros já estão tão consequentes, já estão tão constantes, de anos e anos e anos e anos e anos, e às vezes a gente já não tem nem mais força. Eu sei, Deus, eu sei que às vezes as coisas já estão tão difíceis, que parece que a gente já está no fundo do poço. Mas eu também sei que o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor dos senhores, aquele que transforma vidas e que ressuscita mortos. E com o mesmo poder que o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor pode ressuscitar a nossa família. Talvez hoje haja pessoas aqui que estejam olhando para a sua casa dizendo, a minha família morreu, ela não existe mais. Mas eu creio no poder do Senhor, que pode transformar e ressuscitar uma família. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, transforme vidas e nos dê capacidade de lidar melhor com os erros do nosso familiar, do nosso parente, daquele que está do nosso lado. E ajuda-nos a reagir como Cristo. Não como a gente, porque a gente não tem condição nenhuma de reagir. Mas Cristo nos ensinou. Ele nos deixou o caminho pronto. A palavra do Senhor para nos deixar como é e como deve ser. Ajuda a gente a isso. Abençoa nossas famílias, abençoa nossa casa. Se há alguém que Deus hoje, com seu coração quebrado, magoado, chateado, machucado de anos, trabalha, Deus, nesse coração. E para que essa pessoa volte para casa com esperança. E que essa esperança possa gerar frutos e trazer transformação, porque o Senhor pode. É o que eu te peço, é o que eu clamo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.